A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro sol. E grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. And intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Oz e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Já vou avisando aqui de início que a gente vai ter alguns vídeos no nosso episódio de hoje, então se quiser dar uma conferida no YouTube, fica à vontade. Se não puder também, não tem problema, né? Tá no Corre aí, tá no Spotify, no Google Podcast. Não tem problema, não vai perder nada não. Tom Hanks, o que o Tom Hanks tem a ver com o nosso episódio, né? Mormonismo? Pois é, ele tá incluso, né? E nada melhor do que, já que a gente falou sobre Mick Jagger no episódio passado, a gente tá falando sobre algumas mentiras Mormon. Eu tô curioso para desvendar uma informação para saber se é lenda, se é um mito Mormon ou se realmente aconteceu. Quando eu era pequeno, e adolescente, 12, 13 anos, conversava muito com a minha irmã mais velha. Falava tal, sobre a vida, sobre as coisas, e de repente a gente chegou nesse assunto, né? Porque eu falei para ela que o meu ator preferido, que ainda é, hoje em dia, o Tom Hanks. Sempre gostei bastante do Denzel Washington, do Keanu Reeves, Nicolas Cage também. Não conheço, deixa eu ver se eu conheço algum deles como pessoa, eu acho que não. Mas do trabalho que eles fizeram, né? Dos filmes que eles fizeram. Vou colocar alguns filmes aí para vocês terem noção aí do trabalho do Tom Hanks. When I was born, my mama named me Forrest Gump. Hold on. And action. Questions? Do you leave the light on after bedtime? Então, quando eu era adolescente, conversava com a minha irmã, né? E uma vez eu falei pra ela, cara, eu gosto muito do Tom Hanks. E ela falou assim, não pode gostar dele não, porque ele é anti-mormon. Eu falei assim, não, eu não acredito, sabe? Partiu meu coração. Eu ainda gostava dele, gostava do serviço dele, mas eu pensava, poxa, por quê? Por quê? Você é anti-mormon? Pensava assim, não, se algum dia eu encontrasse com ele, eu ia querer trocar uma ideia, não ia convencer ele, e ele iria até se batizar na igreja, né? Então eu ficava muito curioso, eu queria saber o porquê que ele era anti-mormon. Foi passando o tempo e depois, obviamente, né, crescendo, criando um pouco de maturidade, fui pensando, será que essa informação que minha irmã me passou é verdade ou não? E olha que nunca tive a curiosidade, o tempo, parar para ir lá na internet, checar se ele realmente tinha alguma coisa contra os mormons. Eu acho que uma vez eu fiz, mas acho que a internet era tão mal alimentada na época que eu não encontrei nada. Então eu ficava com uma dúvida muito grande
mais pendente para que ele nunca falou nada referente aos Mormons e que aquilo era só uma lenda. Então eu falei sobre o Mick Jagger, pensei, não cara, eu vou fazer um episódio aqui sobre o Tom Hanks, vou dar uma pesquisada sobre essa informação. Se alguém já recebeu esse mito, né, ou essa lenda, essa informação sobre o Tom Hanks e quer tirar limpo, a gente vai tirar agora, porque eu coletei algumas informações em alguns sites e parece que sim, Tom Hanks tem alguma ligação com o mormonismo, falou alguma coisa sobre o mormonismo, a gente vai ver isso. Tem aquele site que a gente já citou no episódio anterior sobre o Mick Jagger, o Living LDS. Vamos ver? Fizeram uma postagem intitulada Tom Hanks era Mormon? Olha só! É de 29 de setembro de 2016 essa postagem. Bom, a gente já fez um episódio sobre as celebridades Sud. E para quem acompanhou, sabe que ele não tá na lista, né? Então, Mormon não era e nunca foi, porque lá na lista a gente citou, metade da lista era quem já foi Mormon algum dia na infância e tal, né? Agora que engraçado, esse Living LDS postou aqui, se você já se deparou com uma lista de ex-Mormons famosos, celebridades, você deve ter visto Tom Hanks na lista. Cara, fiz uma pesquisa, né, quando fiz aquele episódio, vi vários sites para eu conseguir coletar algum nome que não estava numa lista e tal. Nenhuma eu vi o Tom Hanks. Bom, vamos continuar. Olha só, cara, que informação interessante. Embora Tom Hanks participasse das reuniões Sud com sua madrasta, que também convidou os missionários para sua casa quando ele era menino, não há provas de que Tom Hanks tenha se tornado um membro da igreja, ou mesmo considerado o mormonismo. Cara, não sabia disso. Ele teve uma madrasta que participou, né? Não disse que ela era membro, mas que participou de algumas reuniões e teve visitas dos missionários em casa. É interessante. O pessoal acha que eu tô fingindo. Cara, eu não li a matéria, eu coletei. É isso que eu faço. Deixa eu só dar um gancho para vocês. Quando eu vou pegar algum assunto, óbvio, né, sobre a história do mormonismo a gente já sabe alguma coisa. Mas, por exemplo, assuntos como esse, cara, eu não tenho muito tempo, né? Então eu tenho que trabalhar e tal. E no meu tempo disponível, principalmente final de semana, eu chego, vou dar uma olhada nos episódios que eu vou gravar durante a semana. Então eu vou lá no Google, procuro sites específicos, por exemplo, né, isso daí fica aí até de dica para vocês que querem fazer alguma pesquisa sobre o mormonismo, tá? Quiserem ou confirmar as informações que a gente passa aqui. Tem alguns sites específicos que eles têm a informação um pouco mais acurada ou a informação que a gente quer, né? Que são esses sites, Mormon Think, qual que é o nome daquele blog? Investigações Sud, o Fair LDS, né, que é apologético, para a gente ver o que a igreja diz sobre aquela informação. Aí outros sites em inglês também é Discuss Mormonism ou Exposing Mormonism. Né? Então quando eu dou um Google numa informação e eu vejo que tem muitos sites, eu vou nesses sites chave que são mais interessantes para mim. Então, esse Living, né, LDS também, que é apologético, mas é interessante de ver o que eles estão dizendo sobre o assunto. O próprio site oficial da igreja, vou na lupa deles e coloco a informação para ver se eu acho alguma coisa, entendeu? Então, como eu fiz nesse episódio aqui, eu vou lá no Google, coleto a informação, Ctrl+C, Ctrl+V, jogo no Word e depois, quando eu vou fazer o episódio, por exemplo, antes desse episódio aqui, vou lá no Google Tradutor, e tento fazer uma tradução. Nem sempre eu tenho tempo para fazer essa tradução, né? Porque tem que fazer devagarinho, coletar partes, selecionar e depois a tradução não fica 100%, para eu poder discutir o assunto melhor. Se eu tiver com o material em inglês, vai ficar um pouco travado, sabe? Quando a gente for gravar o episódio. Belezinha? Já dei uma explicação, uma aulinha aí para vocês como que eu desenvolvo, né, o meu estudo. É um estudo, tá, pessoal? Não é um material oficial concreto. Obviamente, a gente tenta coletar o máximo de informação certa para não falar besteira.
Então, se eu tô lendo aqui e fico impressionado, é porque eu fiquei mesmo. Eu não tinha nem ideia de que o Tom Hanks tá aqui, ó, ao vivo com vocês, descobrindo que o Tom Hanks teve uma madrasta que levava ele para as reuniões da igreja e convidou os missionários para casa dele. Vamos continuar. Site Living LDS. Falou assim, ó, na verdade até é improvável que o Tom Hanks tenha sido membro, né, se batizou e tal. Por quê? Porque quando ele fazia essas visitas na igreja com a madrasta, ele tinha menos de 8 anos de idade. Então, acredito que não tenha se batizado. E também o pai dele, que é Amos Hanks, não gostava da igreja, não. E olha aqui, ó, eles dão uma palhinha aqui, ó. O Amos Hanks se casou com a segunda esposa. O que aconteceu com a primeira, aliás? Quando o Tom Hanks tinha 5 anos. Então, será que a mãe dele faleceu? Cara, bom, vamos deixar essa informação para depois. Será que ele vivia com o pai e com essa madrasta ou ele vinha visitar de vez em quando? Porque daí essa Winifred, que é a madrasta, ela era protestante e ela acabou aí nessa época que o Tom Hanks tinha 5 anos, ficou tipo, apaixonada pela doutrina mormon, então ela começou a visitar. E olha só que interessante, o Tom Hanks falou, seu amor pela igreja mormon foi apenas uma das razões pelas quais o meu pai a deixou, disse Tom Hanks durante uma entrevista que foi citada numa biografia Tom Hanks, The Unauthorized Biography, da Black Publishing. Ah, foi pouco tempo, olha aqui, ó, o casamento durou apenas menos de 2 anos. A Winifred falou sobre isso também, ela disse, foi engraçado porque as crianças gostavam de ir à igreja, mas depois que nos separamos, o Sr. Hanks e eu estávamos no casamento de um amigo e o Tom correu até mim e disse, mãe, adivinhe, não sou mais mormon, agora eu sou um católico. Cara, é complicado, né? Ela falar assim que as crianças gostavam de ir para a igreja, cara, eu acho que independente da doutrina, por exemplo, qualquer seita prejudicial, vamos falar assim, uma seita bem ruim, que não é legal, que tem uma estrutura legal para criança, né, atrativa, né, a criança vai gostar. Bom, vamos continuar ali. O site, ele alega assim, ó, quando o Tom, pela madrasta, né, ela falou, o Tom Hanks chegou e me disse, não sou mais mormon, agora sou um católico. Essa palavra mais quer dizer que ele se considerava, não sou mais mormon, né? Então ele se considerava em algum tempo da vida dele um mormon, mesmo que esse tempo tenha sido lá com 5 anos de idade. Né? E o site também explica que, né, mesmo assim, né, a Igreja Sud foi uma entre muitas religiões às quais Tom Hanks foi exposto. Obviamente, né, criança é aquilo, né? Não tem escolha. Vai ter que ir na religião em que os pais estão levando, né? Ok. Aí na fase adulta, já em 1998, o Tom Hanks deu uma entrevista para a revista George. Aí ele falou assim, a principal religião a que fui exposto nos meus primeiros 10 anos de vida foi o catolicismo. A minha madrasta tornou-se mormon. A minha tia, com quem morei durante muitos anos, era nazarena, o que é uma espécie de ultra super metodista, olha só. E no ensino médio, todos os meus amigos eram judeus. Durante anos, frequentei estudos bíblicos às quartas-feiras à noite com um grupo da igreja. Então, tive uma visão peripatética. Que tradução foi essa? De várias religiões. Bom, acho que ele teve uma visão superficial, vamos dizer assim, ou que abrangeu, enfim, as informações mais importantes. E a única coisa que aprendi com isso foi a busca intelectual envolvida. Havia muitas coisas boas em que pensar. É isso, parece que ele foi exposto a metodismo, mormonismo, catolicismo, judaísmo, mas ele falou aí, então, que os primeiros anos da vida dele foi mais o catolicismo mesmo, e que o que ele tirou de todas essas religiões foi o valor intelectual, pelo jeito não estava muito voltado ao espiritualismo. Bom, o site aqui, né, Living LDS, conclui a matéria dizendo que nesse ano da publicação, vamos ver, 2016? Isso, 2016.
Eles disseram ali que o Tom Hanks passou assim por um ano meio difícil em que a fé esteve envolvida, não sei de que maneira, mas o que aconteceu é que a esposa dele estava com câncer de mama, um filho dele chamado Chet estava lutando contra o abuso, né, de substâncias, e ele próprio, Tom Hanks, estava lutando contra o diabetes tipo 2. Então o site conclui que mesmo que a fé dele não seja mormon, é encorajador ver que a fé ainda abençoa a sua vida. Ok. Então o site Living LDS confirmou essa informação aí, se ele teve algum envolvimento com o mormonismo, e sim, na infância teve algum envolvimento aí por conta de uma madrasta. Agora, uma outra pesquisa no outro site, MRM, não vou lembrar agora o que é Mormonism Research ou alguma coisa assim. A publicação foi feita por Bill McKeever, intitulada Tom Hanks, os Mormons e a Proposta 8. Vamos dar uma olhada, o que é essa Proposta 8? O ator Tom Hanks irritou muitos na comunidade Sud quando acusou os Mormons de ajudarem a financiar a aprovação da Proposta 8, que era uma iniciativa eleitoral que estabelece que apenas o casamento entre um homem e uma mulher é válido ou reconhecido na Califórnia. Ele também acusou os Mormons de ser anti-americano. Vamos ver o que ele falou? Nas palavras do Tom Hanks: há muitas pessoas que acham que isso não é americano, e eu sou uma delas. Não gosto de ver qualquer discriminação codificada em qualquer pedaço de papel, em qualquer um dos 50 estados da América. Mas é isso que está acontecendo agora. Um pouco de informação está disponível e as pessoas podem ver quem é o responsável por isso. Esse comportamento está tentando alterar nossa Constituição e esperamos que possamos avançar em vez de retroceder. Então, vamos ter fé, vamos acreditar no processo constitucional americano. Foi isso que Tom Hanks disse. Pelo jeito, ele estava chateado que a igreja não estava querendo aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É o que eu estou entendendo aqui. Olha só, esse Bill McKeever é um cara importante. Está dizendo aqui, a Fox entrou em contato comigo na manhã em que a história foi divulgada, perguntando o que eu pensava. Então a Fox disse assim: Bill McKeever, representante do Ministério da Pesquisa do Mormonismo. É isso aí, MRM. Ministry of Research of Mormonism, alguma coisa assim. Interessante. Então esse site é grande, né? Se a Fox News se importou com a opinião dele, então ela fez a publicação. Olha, o Bill McKeever do MRM acrescentou: pessoalmente, acho anti-americano dizer às pessoas que elas não deveriam votar de acordo com sua consciência. Tom Hanks disse que não gosta de ver qualquer discriminação codificada em qualquer pedaço de papel. Considerando que quase todas as leis discriminam de uma forma ou de outra, torna esse comentário ridículo. O comentário de Hanks mostra que ele acredita muito na discriminação de pessoas de quem ele discorda. É interessante. Posso não concordar com a teologia mormon. Isso daí é uma informação interessante. O MRM é um site que faz pesquisa sobre o mormonismo, mas não é apologético, né? Eles fazem esse mesmo trabalho de estudo que a gente faz, né? Expõem informações que não são conhecidas sobre o mormonismo, né? Então eu falei assim, né? Vamos continuar assim só para terminar o que ele falou. Mas certamente, então ele falou, né? Não concordo com a teologia mormon, mas certamente defendo o direito deles de expressar sua opinião. Pior que ele tá certo, né? Então, o Tom Hanks, ele também tem o direito de expressar a opinião dele. Mas daí, né, falar que os mormons são anti-americanos e tal, como se os mormons não tivessem o direito de expressar essa opinião deles, né, de defender. Cara, assim, financiar a proposta política seria um crime? Assim, legal com o dinheiro do dízimo dos membros não é muito legal. Mas não sei se é contra a lei, por exemplo, né? A igreja ajudar a financiar uma proposta de lei.
A gente vai dar uma olhadinha nessa entrevista, o que saiu no noticiário sobre esse caso, né? O Tom Hanks depois ele pediu desculpa. Tom Hanks, a liberal Hollywood member, decided to show everyone how liberal he is by talking about Prop 8. He called Mormons un-American. Damn! Un-American because of their support for Proposition 8. That's heavy coming from Forrest Gump, man. It's a really interesting story because Tom Hanks is also producing Big Love. That's what this was. It was a premiere for Big Love on HBO, right? And that he said it. And Big Love is about Mormon families, but fundamentalist Mormons, not mainstream Mormons in America. And it's kind of ballsy for him to come out and say that the Mormon Church was wrong in backing Prop 8 like that and spending all that kind of money. Normally, big-time celebrities don't want to get into politics, and they certainly don't want to say something controversial like that. So I think you got to give Tom Hanks a lot of credit for having the nerve to call it like it is and to say, hey, you know what? I'm sorry, but what you did was wrong. Right. I'm totally down with him. And it seems Tom Hanks has less than friendly feelings for the subjects of his HBO drama Big Love, which chronicles the trials and travails of a modern Mormon polygamous family. Now, it is a great act of liberal tolerance that Mr. Hanks is showing, recently calling Mormon supporters of California's Proposition 8, which prohibits gay marriage, quote, un-American. Now, maybe Mr. Hanks hasn't escaped his liberal cocoon to get out in the air for a while. Hey, Mr. Hanks, newsflash for you. Most Americans oppose gay marriage. What's un-American is tarring those that you disagree with for exercising their constitutional rights. Bom, vamos continuar aí na publicação. Poucos dias depois, o Sr. Hanks pediu desculpas por seu comentário em um artigo da Fox News. Vamos ver o que ele falou. Tom Hanks. Na semana passada, rotulei os membros da Igreja Mormon que apoiam a Proposta 8 da Califórnia como anti-americanos. Eu, particularmente, acredito que a Proposta 8 é contrária à promessa da nossa Constituição. É discriminação codificada. Mas todos têm o direito de votar de acordo com a sua consciência. Nada poderia ser mais americano. Dizer que os membros da Igreja Sud que contribuíram para a Proposta 8 são anti-americanos cria mais divisão quando o momento exige um desacordo respeitoso. Ninguém deveria usar a palavra anti-americano levianamente ou precipitadamente, e eu o fiz. E eu não deveria ter feito isso. O McKeever, no site MRM, ele falou, cara, fiquei impressionado, o Tom Hanks realmente fez uma retratação legal sobre o assunto. Ele comenta ali, cara, o Tom Hanks ele é uma figura importante, né? Ele tem uma responsabilidade. Quando você é uma figura pública de alta visibilidade, você tem uma responsabilidade sobre as pessoas que gostam de você, que vão considerar o que você diz, né? E se você comete um erro assim agressivo, muita gente vai seguir o que você está falando, né? Então, sim, bem importante mesmo ele fazer essa retratação e fez ela muito bem, né? Só que daí, né, o MRM ali, o McKeever, ele fez o comunicado dele falando, cara, não, respeito o que o Tom Hanks fez, né, de se retratar e tal, e ele deixou bem claro, ele falou, cara, né, não curto o mormonismo, né, não curte essas ideias do mormonismo, mas também, né, falar, pô, anti-americano tal, ou tirar o direito dos mormons de se expressar politicamente, não é o mais correto a se fazer. Mas, pelo jeito, o McKeever, ele levou uns comentários meio desagradáveis. Por exemplo, tinha um apoiador homossexual que não ficou muito feliz com essa retratação do Tom Hanks, né? Ele estava mais voltado para aquela ideia mais agressiva, né? Então vamos ver o que o apoiador falou ali nos comentários. Ele disse assim, que idiota McKeever deve ser, trabalho com fotografia há 30 anos. Tom Hanks é um dos caras mais legais, inteligentes e decentes da cidade. Essa é uma cidade sem piedade. E McKeever, que é um cara que eu nunca ouvi falar, vem dizer para o mundo que ele acha que o Tom Hanks é anti-americano por expressar a opinião que ele não gosta. O McKeever falou, cara, eu nem coloquei aqui tudo que esse cara falou, porque ele falou muito palavrão no meio desse texto, dessa resposta dele. Ele falou assim, cara, não falei que o Tom Hanks é uma pessoa ruim, né? Curto Tom Hanks. O cara não leu direito, né? Porque ele achou aí no comentário dele que eu era mormon, né? MRM, que eu era mormon e tal, mas
ele não sabe que eu não compactuo com as ideias mormons, né? Então o cara não leu direito, né? Não sabe o que eu tô falando, e falou que eu chamei o Tom Hanks de anti-americano, nunca falei isso, enfim, deixar pra lá esse assunto. Ele continuou na matéria dele dizendo assim, olha, cara, esse pedido de desculpa do Tom Hanks demonstrou uma integridade raramente vista na nossa sociedade, né? O que é verdade. E ele cita mais algumas coisas sobre o Tom Hanks, falou, cara, eu curto muito ele, que ele fez várias contribuições para o memorial da Segunda Guerra Mundial em Washington, o que ele fez pelos veteranos. Tudo que eu ouvi falar sobre ele me mostra que ele é um cara legal, inteligente e decente. E olha só que interessante, ainda nessa publicação, né, ele tá lendo os comentários, e ele falou ali que teve um comentarista, né, com um codinome chamado Night Stalker, que citou uma coisa interessante. Ele falou, cara, nessa reportagem da Fox News sobre esse assunto aí, né, do Tom Hanks ter falado mal dos Mormons, quem seria melhor na defesa dos Mormons se não Bill McKeever? Então, por que é que um anti-Mormon tá defendendo os Mormons melhor do que os próprios Mormons? Estou coçando a cabeça sobre isso. É verdade, cara. O cara, né, o McKeever faz um site crítico ao mormonismo, e aí, nesse caso do Tom Hanks, ele estava defendendo, cara, peraí, né, não vamos falar assim também, né, porque os mormons também têm os direitos civis deles, né, poxa. O que só mostra mais, né, não conheço o McKeever, né, mas aí mostra uma integridade da pessoa, né, a pessoa não tá ali só para atacar, custe o que custar, não. E sobre isso, o McKeever falou assim, cara, não sei porque o pessoal fica impressionado, né, que eu tô defendendo os mormons nesse assunto, né. Falei, cara, por 3 décadas eu tenho defendido o direito dos mormons de acreditar no que eles quiserem. E ele falou ali, né, os mormons são concidadãos americanos que devem ter a mesma liberdade de praticar a sua fé e expressar o que pensam. Essa surpresa por eu ter defendido os mormons, na verdade, só mostra o que as pessoas pensam sobre mim. É por isso que eu insisto fortemente de que os mormons percam essa vontade de rotular as pessoas que discordam, chamando eles de anti-mormons. Muitos membros da igreja, obviamente, não conseguem separar a crítica ideológica da animosidade pessoal. Cara, certíssimo, cara. Esse cara falou tudo. E olha só, essa ideia se vê num outro comentário aqui que ele citou, no Mormon Apologetics. Uma pessoa citou ali, isso é estranho, né? Todo mundo sabe que o Bill McKeever é um fanático cheio de ódio. Eu pensei que ele apoiaria qualquer pessoa que criticasse os Mormons. Pois é, né, pessoal? É complicado esse pensamento. Inclusive, né, eu deixo a minha opinião aqui sobre isso. Eu fujo da ideia de ser injusto com o assunto do mormonismo, né? Por exemplo, se alguém chega e passa uma fake news, né, alguma informação incorreta, só para tentar denegrir mais a imagem do mormonismo, cara, não. Né? Não tem necessidade disso. A gente pega a informação correta e passa, e ela já é suficiente para mostrar a realidade da história mormon e deixar que as pessoas tomem suas conclusões. Agora, usar de informação incorreta, né, para tentar denegrir, não tem necessidade. E olha só o que aconteceu. O professor da BYU, Daniel C. Peterson, foi lá no site MRM para agradecer o Bill McKeever. Vamos ver o que ele falou? Senhor McKeever, embora obviamente discordemos profundamente em questões doutrinárias, gostaria de escrever e agradecer-lhe por sua defesa no direito dos mormons de opinar sobre a Proposição 8 e o seu repúdio à ideia de que fazer isso de alguma forma seria anti-americano. Bom, parece um pouco de contradição, né? Mas tá meio confusa essa situação também. Por quê? Né? As pessoas estavam querendo o direito de poder se casar com pessoas do mesmo sexo, né? A igreja foi contra e financiou essa ideia. Tom Hanks ficou chateado, né? Demonstrou que não era legal isso, não concordava com essa ideia da igreja financiar essa ideia de que as pessoas tinham que ter o direito de se casar com pessoas do mesmo sexo. Só que ele acabou se excedendo aí, chamando de anti-americano e tal. Ele acabou se retratando, legal. Mas, né, não vamos esquecer que
As pessoas estão ali, no final das contas, lutando pelos seus direitos. Você, Mormon, que ficou chateado aí com o Tom Hanks chamando de anti-americano e tal, qual é a sua crítica sobre as pessoas que querem se casar com pessoas do mesmo sexo? A sua abordagem sobre isso é menos agressiva do que o do Tom Hanks? Não sei, fica aí a ideia para pensar. E o que eu entendo desse comportamento do Tom Hanks é que, cara, a igreja é uma organização assim muito rica, mas eles têm muito dinheiro. A gente vai abordar isso em alguns episódios posteriores. E me pareceria um tanto injusta essa luta se a igreja está defendendo a ideia dela financeiramente, quando é uma organização bem estruturada, e vamos dizer que a organização LGBT não tem uma organização tão forte financeiramente para defender suas ideias. Aí, no final das contas, uma lei vai ser estabelecida de forma financeiramente favorável a quem tiver mais dinheiro, não é? E isso provavelmente acabou deixando o Tom Hanks chateado. Tô dando mais uma olhadinha aqui em alguns outros sites. Tem um site mormonmatters.org, uma publicação anterior até, de 2009. Eles falaram sobre essa mesma história do Tom Hanks, né, da infância dele, envolvimento da madrasta no mormonismo. Depois falaram também sobre o envolvimento do Tom Hanks no programa de TV Big Love. Well, let's begin. Well, for example, are you wearing your garments? President Davis, are you asking me to tell you what kind of underwear I have on? Big Love é uma série que aborda a poligamia e o Tom Hanks participou. Vamos ver o que o Tom Hanks falou sobre isso. Ele disse assim: a verdade é que isso acontece em Utah. A verdade é que essas pessoas são uma ramificação bizarra da igreja Mormon. E a verdade é que muitos Mormons deram muito dinheiro da igreja para fazer a proposta número 8 acontecer. Há muitas pessoas que acham que isso não é americano, e eu sou uma delas. Tá, era aqui onde ele falou aquela frase, tá? Não gosto de ver qualquer discriminação codificada em qualquer pedaço de papel, em qualquer um dos 50 estados americanos. Dando uma olhadinha um pouquinho mais pra frente aqui nesse site ainda, LDS Living, eles fizeram uma publicação em 2018 chamado 8 pessoas famosas que defendem os santos dos últimos dias. E o Tom Hanks está na lista? Não sei, não diria isso. Essa publicação é de 2018, está citando uma situação ali em 2017, que a gente já vai ver. Só vamos lembrar que aquele lance ali do anti-americano e tal, foi em 2009. Bom, tá contando aqui que em janeiro de 2017, um programa de TV chamado Wait, Don't Tell Me. Esse programa contou com a presença de Tom Hanks, né, e os palestrantes, né, Faith, Luke, Paula. Parece que é algum programa de comédia, vamos ver. Foi uma frase ali. Tá dizendo então que o Tom Hanks estava conversando com a Paula nesse programa, e eles estavam falando sobre a posse do presidente Donald Trump. E eles estavam fazendo piada, né, sobre quais celebridades que vão comparecer ou não nesse evento, né? E o Tom Hanks, ele falou que quem ia estar nesse evento ia ser o coro do Tabernáculo Mormon. Né, o Tom Hanks falou, o coro do Tabernáculo Mormon que vai apresentar a inauguração da posse do Donald Trump. E aí a Paula falou, eu não sei se o coro do Tabernáculo é exatamente uma celebridade. E o Tom Hanks respondeu, ele falou assim: estou repassando todos os corais famosos na minha cabeça e, dentre todos eles, se algum deles for de fato uma celebridade dos corais, eu teria que entregar essa medalha ao coro do Tabernáculo Mormon. Aí a Paula perguntou, mas você ia reconhecer eles se eles não estivessem lá no tabernáculo? E o Hanks hilariamente respondeu, olha, se eles estivessem usando aquelas roupas, sim. Bom, o site LDS Living colocar na lista de 8 famosos que defendem os santos dos últimos dias por causa dessa citação dele, não sei não se é legal isso aí não. É evidente, pela situação aí de 2009, que o Tom Hanks ele não curte muito os Mormons. Se ele falou esse lance aí do coral do tabernáculo, né, ele estava sendo gente boa, estava fazendo algumas piadas,
E no máximo ele estava considerando sim que o coral do tabernáculo talvez cante muito bem e seja um destaque entre outros corais. Mas defendendo os santos dos últimos dias? Bom, resumindo o nosso episódio de hoje, Tom Hanks não é mormon, ele já frequentou a igreja algumas vezes quando ele tinha lá 5 anos de idade por conta da madrasta dele. Ele tem uma crítica forte ao mormonismo por ter participado dessa série de TV Big Love, né, ser contra a poligamia, e também ser contra essa ideia aí dos mormons defenderem a proposta política número 8 que impede as pessoas de se casarem, né, com outras pessoas do mesmo sexo. Ele chamou os mormons de anti-americanos, já se arrependeu logo em seguida e se retratou. Então, a princípio parece que ele não tem muito apreço pela doutrina mormon, mas também parece que ele curte o coro do tabernáculo. Como complemento ao nosso episódio de hoje, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá no episódio 175, Celebridades Sud. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!